E Colanime, direto da Holanda, falando sobre o meu choque cultural na Holanda. Então não poderia esquecer de falar sobre o futebol. Futebol não é nada mais, nada menos do que uma paixão mundial. E aqui na Holanda a gente tem os hooligans. Hooligan não é nada mais, nada menos do que pessoas que fazem parte das torcidas organizadas. Então, geralmente, a experiência que eu tive aqui com os hooligans não foi legal. São muito agressivos. Trabalhei no estádio Feyenoord e a gente teve que pôr para fora, uma vez ou outra, alguns desses carinhas aí que, infelizmente, são muito agressivos. O time perdendo ou ganhando, eles querem meter porrada, tá? Eles vão para o estádio de futebol, muitos só com a intenção de brigar, de bater, de apanhar, jogar pau na polícia, nos seguranças, não interessa. Então, pulando de pau para cacete, 2, aniversário na Holanda. A gente ganha envelope com dinheiro. Isso daí eu acho uma coisa maravilhosa. Quando você vai para casa de alguém que está aniversariando, você pode pegar simplesmente um envelope em branco, botar a quantidade de dinheiro que você quer dar de presente e dar na mão da pessoa que está aniversariando, tá? Aí outra coisa que aqui existe muito, que eu vejo que na cultura holandesa parece ser muito normal, é comprar coisas de segunda mão, tá? Tem gente que não sai do Marktplaats. É um site que aqui na Holanda a gente tem, que é muito bom. E você pode comprar muitas coisas, às vezes semi-usadas, às vezes até na caixa, por um preço muitíssimo barato, tá bom? Então a gente também tem aqui presentes com valor sentimental. Isso daí na cultura do holandês, desde criança, eles já ensinam as crianças a ficarem muito felizes pelo pouco que elas têm ou que elas ganham, no caso, com um presente sem valor alto, mas um presentinho, quando alguém está aniversariando, você leva, por exemplo, uma caixa com um body oil, um óleo para o corpo, ou um creme, um sabonete, algo parecido, uma coisa pequena, mas que tem um valor sentimental muito grande. Então, desde crianças, eles já ensinam as crianças também a serem assim e se conformar com o valor. Só o fato de alguém lembrar de trazer uma lembrança para ti, isso já faz a diferença. No Brasil, eu tive um choque cultural muito grande, que eu fui no aniversário e as pessoas, como elas veem que você mora para fora do Brasil, o que elas esperam? Que você dê, no mínimo, um presente de R$ 100. Sabe? Eu não dei de propósito, mas também não fui bem vista. No fim, teve um comentáriozinho no aniversário que eu fui, por exemplo, que eu não me agradei muito, apesar de eu ter dado um presente até razoavelmente bom. Mas é também uma maneira de você testar hoje em dia as pessoas. Porque as pessoas têm que gostar de você pelo que você é e não pelo que você tem. Mas aqui na Holanda é diferente, tá? O valor sentimental, ele pesa muito na balança e isso é uma das coisas que me encanta aqui, que eu aprendi também aqui a respeitar. Os holandeses, aqui na Holanda, tem muitos que comem meleca. Pessoas, depois de adulto, que mete o dedo assim e começa a comer. Eu tive experiência própria com uma pessoa que estava fazendo estágio no Mauritshuis, quando eu estava trabalhando lá. E o rapazinho de 25 anos não parava de comer meleca. Um holandês que vivia comendo meleca. E muitas vezes você vê, quando você está dirigindo o teu carro aqui, pessoas com carro importados, assim, maravilhosos. Pessoas adultas fazendo isso, assim, como se fosse bem natural, tá? Não são todos, mas eu já vi bastante gente fazendo isso aqui. E não é um ou dois para mim chegar e falar assim, ah, tô exagerando, não. Então,
Aqui o comércio. O comércio ele fecha às 6 horas, mas em compensação ele tem uma loja aberta à noite chamada Nachtwinkel, que é a loja como se fosse um supermercado. Você encontra variedades de muitas coisas dentro da loja, por exemplo, de bebidas, cigarro que você necessita de noite e o centro tá todo fechado, tá? Aí também tem o Koopavond, que toda semana, durante a semana, um dia da semana é por cidade que as lojas ficam abertas até 9 horas da noite. Isso daí eu acho também muito legal, pelo fato de você poder sair de uma cidade para outra, às vezes para fazer o quê? Para fazer shopping, para ir comprar noutra cidade, para ficar, como as lojas da outra cidade ficam geralmente até 9 da noite, muita gente sai da sua própria cidade para dar uma volta em outra cidade, que tem o Koopavond, tá? Os holandeses, limpeza nas ruas e nas estradas, isso daí é uma maravilha, mas o melhor disso tudo são os lixeiros. Os lixeiros em cada esquina que você encontra um lixeiro. Então isso incentiva muito ao povo se organizar e não jogar garrafas plásticas no chão, por exemplo, que levam um tempão para serem deterioradas. Então isso daí é uma das coisas que me encanta muito, tá? E outra coisa que eu posso te dizer que é o máximo aqui na Holanda. A ajuda de custo de vida na Holanda. Tem muita gente que não está podendo trabalhar porque não tem emprego ou porque perdeu o emprego, está desempregado. E também existe pessoas, tá? Que está correndo atrás de emprego, está correndo direto atrás de emprego, mas tem que se sustentar. Então, a Holanda, quando você tá legal aqui, ou você tem um passaporte holandês, tá? Aí você pode ir na tua prefeitura e pedir uma ajuda de custo de vida. Todo holandês tem direito a comida e a um teto aqui na Holanda. Todo holandês. Aqui, oficialmente, não existe mendigos. Se a polícia vê as pessoas mendigando na rua, ela pode arrastá-los, ela pode pegá-los, prendê-los, entre aspas, levá-los e ajudá-los. Então, oficialmente não existe, mas você vê já bastante, por exemplo, no centro de Amsterdã, você já vê bastante pessoas mendigando. Mas geralmente são pessoas que usam droga, que pedem dinheiro para usar droga, ou pessoas que estão ilegais, também já vi, pessoas até ilegais fazendo isso, tá? Então, isso daí é uma das coisas bem legais. Outra coisa que eu posso te dizer, o sal. O holandês, ele não come comida salgada. Ele preserva muito a saúde dele para o futuro, e isso é uma das coisas que também aprendi aqui e respeito e gosto, porque através da cultura, você começa até a comer automaticamente menos sal, tá? No início foi uma tortura. Fumar, eles fumam desesperadamente. Então, é uma coisa que você vê constantemente, é quase todo mundo fumando. Às vezes, tem famílias que eu já vi que a criança começa a fumar com 10, às vezes até menos, até antes de 10 anos, já começa a fumar. O pai e mãe fumam em casa, todo mundo fuma em casa. Mas, alguns anos passados, entrou uma nova lei que exige, que proíbe fumar em lugares fechados. Essa é uma das coisas muito legal que mudou na lei aqui há alguns anos passado. E isso daí também incentiva muito as pessoas a pararem de fumar. Mas é uma coisa assim incrível como eles fumam. Outra coisa que acontece muito aqui na Holanda é os holandeses morrerem de câncer. Quando você chama para um holandês canceroso, você está ofendendo um holandês assim para ir para briga com ele, tá? Eu achava no início que era até por eles fumarem muito, eu achava que morriam logo de câncer. Mas não se trata de pigmentação, tá? As pessoas negras, ela tem uma pigmentação diferente da deles, que são muito brancos e sensíveis ao sol. E individualidade é minha última dica assim do meu choque cultural.
Eu tenho uma vizinha aqui do lado que eu conheço ela há mais ou menos 12 anos. E a gente só se fala bom dia, boa tarde, boa noite. Ela é uma pessoa muito individual e todos aqui na Holanda são treinados para isso. Você bota filho no mundo para serem criados para um mundo, não para criar os pais no futuro. Como existe ainda muito brasileiros que botam filhos no mundo para que no futuro eles cuidem dos pais de volta. Aí quando não acontece isso, tem uma revolta muito grande de uma maioria, tá? Então aqui a criança desde os 5 anos já começa a ajudar a mãe a botar os pratos na mesa, já começa a ajudar a mãe enxugar os copos. Com 7 anos eles já fazem a cama. Muitos que eu vi aqui faziam a cama e seu lanche e pedalam sozinho para a escola e de volta. Então desde cedo eles começam a ter uma responsabilidade e a cuidar, a querer cuidar de si mesmo, porque a cultura em si ensina, tá bom? Então, essa é uma das dicas do meu choque cultural que acontece diariamente ou constantemente aqui na Holanda. Cola em mim direto da Holanda por minha.